E o Dia Mundial de Conscientização do Parkinson, doença neurodegenerativa que afeta 1% dos idosos no mundo. Cerca de 200 mil deles no Brasil, às vezes não só idosos. Apesar de mais conhecida pelos tremores e enrijecimento muscular, a doença também prejudica o sistema urinário, prejudica o intestino, o olfato e pode provocar depressão, e é claro que provoca, e dores articulares. Dorivaldo Belém, quem veio falar melhor desse assunto aqui? Nós estamos com o doutor Francinaldo Gomes, Ronaldo, é um médico neurologista e é um neurocirurgião funcional, Ronaldo. Ele trata ali desse órgão tão importante, o cérebro. E nessas questões aí de Parkinson, epilepsia, já veio uma vez falar sobre epilepsia, com os tratamentos, cuidado. Hoje o tema é Parkinson, por causa do Dia Mundial de Conscientização desse mal, dessa doença. Doutor Francinaldo, o que é o Parkinson? Bom, obrigado, Dorival. Seja bem-vindo. Obrigado, telespectadores. A doença de Parkinson ela era uma doença degenerativa do sistema nervoso central, que se caracteriza pelos tremores, como você mesmo já colocou, pela rigidez muscular e pela pobreza de movimentos. Doutor... Essa é a tríade que caracteriza o Parkinson. Quando é que... isso é uma doença que atinge idosos. Exatamente. Idosos, né? Quando é que o idoso já começa a sentir os primeiros sintomas? Que ele pode acender a luz amarela para ir aos exames? Usualmente, o sintoma que aparece é o tremor. É aquele tremor que a gente fala de contar dinheiro, né? Mais ou menos desse estilo, nessa frequência aqui. Mas também aquele idoso que começa a andar muito devagar, que começa a se curvar, por exemplo. Prender a perna, assim? Não necessariamente não prende, mas assim, ele anda curvo e com passos pequenos, como se fossem vários passos pequenininhos. E também ele perde a expressão facial. O rosto fica aquele rosto sem expressão, sem rugas, sem a expressão natural da idade, sem as curvas que já existem. Então, isso, quando a família perceber, já acende o sinal de que esse... Doutor, repita aí como é o negócio no rosto. No rosto. É uma situação que a gente chama de amimia, ou seja, ausência de mímica facial. Porque o nosso rosto, ele tem rugas. Nós temos todos aqui, né? Exato. Então, o paciente com doença de Parkinson, ele perde essas rugas. A pele fica lisa, fica aquela pele como se estivesse o tempo todo molhada. Porque fica enrijecida, né? Ele ri, mas não forma as rugas, por conta da perda de movimento dos músculos da face. Deus queira que eu fique sempre com as minhas rugas aqui, né? Verdade. Como é o tratamento, doutor? Inicialmente, o tratamento é com medicamentos, que na doença de Parkinson existe falta de uma substância no cérebro que chama dopamina, que é uma substância produzida pela região do cérebro que morre na doença de Parkinson. Então, os remédios visam repor essa substância. Só que depois de um determinado tempo, os remédios deixam de fazer efeito e daí entra em ação o tratamento cirúrgico por meio da neuroestimulação cerebral, que já é feito aqui no Pará há bastante tempo já. Então, inicialmente o remédio e depois que os remédios não mais funcionam, a cirurgia de neuroestimulação. Doutor, tem pessoas que têm aversão a remédio, acham que esses remédios são muito invasivos, efeitos colaterais, deixa a pessoa, de certa forma, dopada, digamos assim. Mas sem o remédio, a doença manifesta mais rápido. Exatamente. Sem a medicação, a pessoa ela perde os movimentos mais rapidamente, o tremor tende a ficar mais acentuado e começa a prejudicar a alimentação, por exemplo, a higiene pessoal. E a rigidez da pessoa fica mais acentuada. O remédio consegue amenizar isso. Embora a doença de Parkinson seja uma doença que não tem cura, porque ela é uma doença degenerativa, mas com o tratamento adequado, prolonga a qualidade de vida da pessoa, ela pode continuar exercendo as funções dela. Doutor, olhando para essa câmera que está na sua frente, doutor, para a câmera. O senhor está olhando para o monitor, olhe para a câmera. Isso, agora. Okay. Olhando para essa câmera, responda para mim, o Parkinson mata? Então, a doença de Parkinson, por si só, ela não mata, mas ela cria uma série de condições no organismo que favorece a ocorrência de infecções, principalmente a pneumonia e a infecção urinária. Então, o fato da pessoa se movimentar pouco, engasgar com alimento, favorece com que ela tenha essas infecções que poderão levar ao óbito. A pessoa com Parkinson tem que ter uma equipe multiprofissional cuidando, principalmente a questão de fono, a questão da deglutinação para não
broncoaspirar, isso é uma verdade? Exatamente, né? O cuidado do paciente com Parkinson tem que ser multidisciplinar, com fonoaudiologia, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, Se todo mundo tem descuidar que estar disso, empenhado. pode broncoaspirar da pneumonia? Pode broncoaspirar, pode formar escara, pode enrijecer ainda mais as articulações e, como o próprio Dorival já colocou aí, a questão da depressão. Então, tem que ter um acompanhamento psicológico, porque senão o paciente, ele definha, né? Eu sei. Qual é a sua orientação? Porque isso é difícil no seio familiar, né? Exatamente. Isso até desagrega famílias, porque uns entendem, outros não. Qual é a orientação para os herdeiros, os descendentes, os filhos, enfim, as pessoas que estão cuidando desse idoso com Parkinson, o real cuidado que se deve ter? Bom, primeiramente é esse, né? De estar presente, dar carinho, dar atenção e entender que a pessoa não está fazendo aquilo porque ela quer. Ela tem realmente a dificuldade de executar os movimentos, de se expressar e etc. E principalmente que existe um componente genético hereditário na doença de Parkinson. Então, quem tem filho, né, quem é filho de pessoa com Parkinson, tem que se cuidar o mais cedo possível, porque tem uma chance de vir a desenvolver a doença ao longo da vida. Agora, você vê, o Parkinson é uma doença com esse tipo de procedimento. Aí vem o Alzheimer, é outro tipo de procedimento. Aí vem o câncer, é outro tipo de procedimento. Vem o cara que tem que fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Tudo é sofrimento. Como é que a gente consegue, no Parkinson, evitar que ele chegue? É possível? Não, se uma pessoa tiver que ter Parkinson, a doença de Parkinson, ela vai ter. Mas o cuidado precoce, se você já tem o fator de risco, faz com que a doença progrida mais lentamente e você tenha qualidade de vida por mais tempo. Mas não há como impedir na doença de Parkinson que ela ocorra. Eu tenho um companheiro nosso que trabalha no esporte, da emissora de rádio em Belém, todo mundo sabe, o nosso Guipa, e que ele está com problema, mas ele continua trabalhando, doutor. É possível continuar trabalhando, né? Ele trabalha com comunicação. Sem dúvidas, eu tenho paciente que a gente já tratou, que voltou a tocar violão, por exemplo. Olha aí. Que voltou a fazer exercício físico, que anda de jet ski, que continua trabalhando. Então, com o tratamento adequado, a pessoa pode ter uma qualidade de vida muito próxima do normal. Isso no começo, né, doutor? Não, mesmo nas situações mais avançadas, quando o remédio já não funciona e entra em questão a mas cirurgia. o senhor está falando no caso da intervenção cirúrgica que o senhor faz, é especialista nisso, para dar ali mais um upgrade. Exatamente. Dá para ter uma qualidade de vida muito próxima do normal, sim. Mas, como é uma doença neurodegenerativa e não tem cura, vai chegar um momento em que, enfim, ela vai vencer. Isso que eu não queria ouvir isso. Não Todos tem nós, cura. Ronaldo, todos nós. Vai chegar um momento que a gente vai ter que... Claro. Eu costumo dizer, que os caras gozam da idade, quem dera que tu chegasses onde eu cheguei. Eu digo assim, eu estou todo guaribado já, mas não tem problema. A gente vai vivendo. É verdade, né? A doença de Parkinson significa que a pessoa está vivendo muito. É por aí. É só você se cuidar, ter qualidade de vida, buscar as melhores coisas. O Parkinson, quando vem, não tem jeito. O problema do rim, quando vem, que a pessoa tem que fazer hemodiálise, tem que trocar o rim, também não tem jeito. O câncer tem jeito. Antigamente, há 40 anos atrás, não tinha jeito. Exatamente. Eu me lembro bem da operação Fechiclé, quando era feita, né? Câncer no pâncreas. Abre, ouviu, fecha. E deixa para esperar a morte. É muito triste. A medicina evolui. Evoluiu muito. Evoluiu muito. Doutor Francinaldo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da RBA TV. Disponha da gente.